Deuteronômio, capítulo 23. Nós vamos ler verso 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias, para sempre. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de podermos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, pregação da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos conceda a graça de compreendermos a Tua palavra e vivermos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós acabamos de sair do capítulo 22 do livro de Deuteronômio, irmãos, que tinha um cuidado muito claro, né, com a comunidade, como a comunidade deveria cuidar uns dos outros, né, como que eles deveriam lidar com a questão do rei, da monarquia, como eles deveriam tratar com o fraco, com o vulnerável, né? E isso tudo, como eles deveriam cuidar uns dos outros dentro da história, dentro do tempo em que eles estariam na Terra Prometida. A própria comunidade em si, né, ela precisava de uma definição muito, muito clara acerca de quem poderia chegar a ela, de quem poderia ter acesso a essa comunidade, né? Então, não apenas como você vai cuidar dos que estão com você, era o que nós acabamos de sair dessa sessão, no capítulo anteriores de Deuteronômio. Agora, ele vai dizer quem que vai ter acesso a essa comunidade, quem que vai ter acesso ao povo de Deus, né? Quem pode participar da Assembleia, quem pode participar, não é? E é interessante, você vai perceber alguns princípios intrigantes. Primeiro, um exemplo prático nosso. Nós temos a nossa igreja, assembleias ordinárias e extraordinárias. A ordinária é aquela feita uma vez por ano, você sabe muito bem, e nessa assembleia, não é, as pessoas elas vêm para poder ouvir o relatório financeiro da igreja e o planejamento para o ano seguinte. As extraordinárias, elas dizem respeito à eleição de pastor, de oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, ou compra e venda de um determinado terreno, né, ou de um determinado imóvel que vai pertencer ou que a igreja vai se desfazer. Essa reunião, você lembra que tem uma chamada. O presbítero Vinícius, como secretário do conselho, ele põe uma ficha aqui e ele faz chamada, né? E quem é que pode votar nessa, especialmente no que diz respeito à reunião extraordinária, assembleia extraordinária? Por exemplo, eleger pastores, eleger pastor, presbítero, diáconos, compra e venda, né? Como é que se faz? Então, a pessoa tem que ser membro da igreja, não é? E ela não pode estar sob disciplina nesse aspecto. Ela é membro da igreja e está no rol de membros da igreja e, consequentemente, ela vai ser chamada. O nome dela é chamado, ela vem e assina. Mas nem todo mundo que está no culto naquele dia
vai poder votar, né? Por quê? Porque não foi ainda recebido na Assembleia. Não foi recebido ainda no meio da congregação. E as razões são muitas para alguém não ser recebido, né? Primeiro, alguém que está na igreja é membro de uma outra igreja, ok, não é membro dessa Assembleia. Mas alguém pode não conhecer a Cristo, não é? Então não é crente, consequentemente não pode ser membro de uma igreja local. E isso torna a necessidade de que você tome decisões, e essas decisões são tomadas, e ali você diz quem é membro e quem não é membro, quem faz parte e quem não faz parte. Isso é comum em qualquer tipo de associação. A igreja é assim também. Ora, a preocupação de Israel agora é quem vai fazer parte da Assembleia. E veja que isso se repete várias vezes no texto, não é? E a pergunta é essa: quem faz parte da Assembleia? Diz o texto: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Veja que você tem aqui uma sequência disso, sem repetir os detalhes no verso 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Verso 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Não é? E ele vai dizer, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Eles não fazem parte da Assembleia do Senhor. A Assembleia aqui, não é? Ela é um passinho, o embate está em torno dessa expressão, Assembleia do Senhor, não é? Então, os que têm a tendência, vamos chamar assim, mais teonomistas, né, os intérpretes que gostam de entender apenas Israel como uma questão civil, não a ideia da igreja. Então, eles dizem que ali é a questão não apenas da igreja, mas do Estado, pertencer àquele Estado, coisa dessa natureza. Mas o grande ponto aqui é que a palavra assembleia, não é? Ela está muito ligada, e eu posso dizer isso aos irmãos com tranquilidade, não é? Que é os que pertencem à comunidade do pacto, que se reúne para adorar, o Senhor. Não é apenas entrar na Assembleia, porque eu não posso ter alguns direitos sem ter esse, isto é, adorar o Senhor, me reunir em Santa Assembleia para adorar o Senhor. Esses não poderiam entrar na Assembleia, na Santa Assembleia para adorar o Senhor. Esse corpo chamado Santa Assembleia, não é? É importante, isso é fato, ele coexiste com a nação, porque há uma fusão muito clara na história de Israel entre o caráter social, cultural e religioso. Então, Israel é uma teocracia, e essa teocracia mostra claramente que não havia como separar o Estado da igreja. Pertencer a Israel era pertencer à igreja. Por mais que você tente distinguir isso, não há como fazê-lo. Israel, uma coisa está intimamente ligada à outra. Quem era de Israel tinha acesso à adoração e pertencia ao povo de Deus. E tinha alguns direitos e alguns deveres apropriados, não é? Outra coisa importante, não é? Essa assembleia incluía vários tipos de pessoas. E é importante isso, né? E havia uma possibilidade dessas pessoas estarem até mesmo em Israel, mas não poderem pertencer à Santa Assembleia, não poderem adorar a Deus. Veja, eles estavam em Israel como nação, mas eles não eram admitidos na Assembleia. Eles poderiam até estar ali, mas não poderiam ser admitidos na Assembleia. Essa Assembleia, ou esse lugar de adoração, esse ajuntamento para culto, ele precisava ser bem restrito. Segundo, algumas regras eram claras para que fossem excluídos alguns indivíduos dessa Assembleia. Primeiro grupo, quem são aqueles que não podem participar? Os eunucos. Interessante voltar para o texto comigo. Ele vai dizer assim, especialmente no início, aquele a quem forem trilhados os testículos,
ou cortado membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. E é interessante, há uma discussão grande do que significa trilhados os testículos. Isso é uma... Mas aqui, provavelmente, isso aqui é um senso meio comum, há uma ideia de que o indivíduo, ele teve a sua virilidade cortada. Isso então, é o que se chama de eunuco. Veja, nenhum eunuco. A prática da castração era feita algumas vezes por razões religiosas, naquele período, naquelas culturas. E algumas vezes eles eram castrados para que eles pudessem servir ao governo de alguma forma. A proibição dos eunucos aqui é interessante, porque ela pertence aqui à Assembleia Religiosa de Adoração. Mas por que ele é impedido aqui? Né? Talvez a razão esteja lá no capítulo 21 de Levítico. Eu queria... Aqui nós estamos lidando com uma fusão de informações e eu preciso então correr para outros lugares para tentar entender isso aqui. Levítico capítulo 21, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Capítulo 21 de Levítico. Verso 17 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Levítico 21, 17 a 20, fala assim a palavra de Deus. Fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver berda no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Que coisa interessante. Todos esses defeitos aqui, e o último Levítico diz, associado a essa ideia do que ele chama de trincado, não é? Ou, como diz o texto lá, uma forma estranha de descrever, mas no verso 20 ele diz testículo quebrado. A proibição aqui é clara, não é? Podemos dizer, há uma ordem clara, esses não poderiam ser recebidos. Ainda no capítulo 22 de Levítico, por favor, verso 24, veja o que diz o texto. Na sequência, Levítico 22, verso 24, diz assim o texto sagrado: não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Até mesmo o animal que for oferecido ao Senhor não pode ter tais características. Nem o indivíduo, nem o animal que é oferecido ao Senhor. É a ideia de que a totalidade do indivíduo deveria pertencer ao Senhor. Algum cuidado, né? Porque é óbvio que o desígnio de Deus para a criação, irmãos, está literalmente associado à ideia de que eles devam multiplicar, crescer, né? E Deus fez assim, criou o homem dessa forma, para esse fim, para esse propósito. Essa castração infligida era certamente alguma prática religiosa, algum ritual que Israel deveria rejeitar plenamente. Não deveriam permanecer ou estar no meio da congregação. Nós sabemos, e é interessante isso, né, até mesmo alguém que fosse ser um sacerdote ou levita e tivesse esse tipo de problema, não poderia ser recebido como sacerdote. A razão disso, não necessariamente o texto não fala um acidente, mas pelos textos paralelos que nós temos, nos parece claramente que ele está falando aqui de algo que era praticado em religiões da época e que esses nunca poderiam. Veja que é importante,
Nós não estamos simplesmente falando de judeus. Lembra que ele está falando de quem vai ser recebido. Ele vai falar agora dos amonitas, dos moabitas. Então, são esses que estão chegando na comunidade e eles trazem consigo marcas de uma religião. E isso aqui, ele diz, eles não podem ser recebidos. Não há como fazer. E você imagina, irmãos, e aqui eu vou extrapolar um pouco o limite da narrativa, entendendo que há algum princípio aqui, me atrevo a fazer isso. Você imagina como que a nossa sociedade hoje, ela tende a empoderar o homem, fazendo ou dando a ele a condição ou a possibilidade e a tranquilidade que ele se castre, isto é, que ele tire os seus próprios órgãos para poder ser alguma coisa que ele não é. A igreja nunca, a igreja do Senhor, quando Deus fez o homem, ele fez o homem com propósitos muito bem definidos. E só uma declaração como essa deveria causar no indivíduo um pensamento. Por que o Senhor rejeita um homem eunuco ou que se castrou? Porque ele não vive para cumprir o propósito de Deus em todas as áreas. E ele, como homem, tem um propósito a cumprir quando Deus lhe dá a condição para isso. Ele vai casar, ele vai constituir família, ele vai ter filhos. Porque agora a situação de vida dele nos chama a atenção para o fato de que agora ele não aceita o propósito de Deus. Interessante porque esses eunucos, como o texto aqui descreve, irmãos, lhes falta alguma coisa. Lhes falta alguma coisa. Primeiro, eles não podem constituir família. E Deus fez o homem para esse propósito. Mas tem um segundo ponto. O verso 2. Eles são bastardos. Veja, nem esses, e aqui é importante nós entendermos, nem esses, nem mesmo os que são castrados, né? Vamos chamar assim, como o texto escreve, mas também os bastardos. Vamos lá para o verso 2. Nem bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. E entenda, lembre-se que nós estamos vindo de análises anteriores em que é condenado pelo Senhor todo tipo de procriação onde não vem do propósito de Deus. Veja, por um lado, aquele indivíduo, ele se castra e não cumpre um propósito que Deus deu a ele. Por outro lado, esses geraram filhos com base em princípios contrários à lei de Deus. Fornicação, adultério. E isso então o Senhor chama, nem bastardo entrará. O texto de Levítico claramente nos ensina isso, porque as narrativas vão se confundir aqui nesse particular, não é? Você vai encontrar isso claramente em Levítico 18. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Levítico 18, a partir do verso 6, veja o que diz a Escritura Sagrada. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez é nudez de teu pai. A nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe. Você percebe aqui, todas essas ações, todos esses pecados aqui, isso que está associado a incesto,
todas as relações incestuosas que geraram filhos. Então, esses filhos, eles não têm acesso. Eles não entram. É consequência do pecado. Eles quebraram um padrão claro do casamento. Por um lado, se castram. Por outro lado, geram filhos contrários à lei de Deus, contra os princípios de Deus. O Senhor claramente se opõe a essa prática e, com isso, ele usa essa linguagem tão forte: não entrarão na Assembleia. Eles não entrarão na Assembleia. O Senhor claramente está ensinando uma verdade, irmãos, para deter casamentos que não são segundo o padrão de Deus e para deter prazeres carnais que devem ser olhados com essa perspectiva. O Senhor mostra o grau de rejeição, até mesmo rejeitando os filhos que nascem desse tipo de relacionamento. A posteridade dele vai ser tratada de modo infame. Vai ser tratado dessa forma. Os eunucos, irmãos, eles são descritos dessa maneira. Eles são descritos como uma videira seca, como árvore que não dá fruto. É assim que a Escritura descreve eles. Falaremos disso em outro momento, na sequência do sermão. A nossa sociedade hoje, ela caminha para uma abertura em áreas que são tão perigosas, quando a igreja pode e não demorará a ser forçada a receber pessoas que não estão arrependidas, que não abandonaram seus pecados e que vivem dessa forma como membros de uma igreja local, recebidos na Santa Assembleia, recebidos para tomar a ceia do Senhor. Nós temos a certeza que o Senhor zela pela Assembleia. Ele diz: esses não terão acesso à Santa Assembleia. Mas o texto não termina aí. Vamos continuar, por favor. No mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 23, agora o verso 3, perceba que agora ele muda um pouco o foco, né? Mas ainda está tratando do mesmo ponto. Eles não podem entrar na Assembleia. E ele diz assim no verso 3, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. E aí ele vai explicar a razão porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saías do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor teu Deus te amava, não lhes procurarás nem paz, nem bem, não é? Em todos os teus dias, para sempre. A posteridade dos moabitas, e o verso é claro, né? Nenhum amonita ou moabita. Aqui ele está fazendo referência, é só você lembrar que a história, e daí a razão pela qual essa história é contada, me parece que é uma declaração clara de rejeição no início, e agora os fatos vêm à tona. Você sabe o que é que acontece em Gênesis, por exemplo, no capítulo 19, quando as filhas de Ló
se deitam com ele. E elas geram 2 filhos. São relações incestuosas. É uma relação incestuosa. E elas geram Amon e Moabe. E aí ele está dizendo, você percebe? Os amonitas e os moabitas, eles não serão recebidos na Assembleia. E aqui ele dá uma razão. E aqui você vai entender, irmãos. Eles foram gerados dessa forma. Eles viviam numa cultura permissiva de práticas sexuais mais impura. Eles foram criados ali, aprenderam a imoralidade ali. Quando saem, tem uma solução da mais ímpia, deitar-se com o pai, gera filhos, 2 filhos que são frutos de incesto. E é o que o texto está tratando aqui. Por isso eles não são recebidos. Só que, veja que o detalhe, não é? A razão pela qual eles não são recebidos é porque, lá na frente, os que são filhos bastardos, e aqui o Senhor está dizendo, não é simplesmente porque é bastardo, não é simplesmente porque é filho de incesto, é porque esses aí, naturalmente, vão seguir um padrão iníquo de vida. E aí, olha a sequência, como é que eles recebem Israel. Quando saem do Egito, o que é que eles fazem? Eles não recebem com água e pão. Eles não são hospitaleiros. O meu povo foi arrancado do Egito e estava indo à terra prometida. E eles não trataram eles com dignidade. Não receberam vocês. Não cuidaram de vocês. Isso não passou despercebido do Senhor. Mas ainda, o Senhor diz, eles ainda tentaram encontrar Balaão para amaldiçoar o Israel. E eu troquei a maldição por bênção, porque eu vos amava, porque eu zelei por vocês. Porque apesar dos inimigos se levantarem contra vocês, apesar de não cuidarem no caminho, apesar de não receberem vocês com água e pão, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 25, falando do último dia, diz, naquele último dia, o Senhor vai dizer para aqueles que viram com fome e não deram de comer, viram com sede e não deram de beber, ele diz, quando foi que te vimos assim? Ele diz, quando um dos meus pequeninos, quando a minha igreja não foi socorrida, quando o meu povo foi preterido, desrespeitado, esses não terão acesso na Assembleia. O Senhor está dizendo isso. A posteridade de Ló, que praticou incesto, que se separou de Abraão e não encontrou caminho de comunhão com um pacto mais uma vez. Eles foram cortados aqui até a 10ª geração. É por isso dá essa ideia de eternidade, não é? Como diz o texto. Porque 10 é a ideia de um número perfeito. Como se fosse para sempre. E a razão dessa queixa que Israel tem contra eles, e a razão pela qual eles não vão ser recebidos na Assembleia, que não vão buscar a paz deles, diz o verso 6, por causa da falta de cuidado que eles tiveram com vocês. Eles não foram bons anfitriões. Engraçado, essa é uma marca do crente, não é? Uma da marca do presbítero é hospitaleiro. Isso é uma marca de um líder. A pessoa que não gosta de receber pessoas na sua casa, certamente não pode ser uma autoridade na igreja. Porque essa é uma marca inequívoca de um crente. Esse é um padrão para a igreja. Hospitaleiro. Dá água, dá comida a quem tem fome.
Tanto é que Jesus vai dizer: muitos serão lançados fora, porque viram com sede e com fome e não deram água nem comida. Esses não entrarão na Assembleia. Eles saíram e eles não foram ao encontro deles com pão e água. Eles não eram aliados. E é engraçado isso, veja só, irmãos, porque eles não foram trazidos para o campo, eles não foram ajudados, socorridos. Mas Israel não precisava da bondade deles. Deus os seguia. Pão e água. Água saía da rocha, pão caía do céu. O Senhor nunca deixou Israel passar necessidade. Mas aqueles que deveriam fazer, aqueles por quem eles passaram e não socorreram, o Senhor diz: a maldade deles está aí. Eles queriam a maldição de Israel e depois eles não socorreram. Preste atenção nisso, irmãos. Deus não vai apenas tratar com aqueles que se opõem ao seu povo, mas Deus vai tratar com aqueles que não ajudam, não simplesmente com aqueles que não socorrem a igreja, aqueles que têm autoridade para socorrer, o governo, aqueles que criam leis e que fazem leis para prejudicar a igreja do Senhor, para se opor ao reino de Deus. Esses chegarão um dia que o Senhor vai tratar com eles pessoalmente. E vai ser chamada a Santa Assembleia. Vocês estão fora da Santa Assembleia. Vocês não entrarão. Vocês não entrarão. E o Senhor aqui categoricamente diz: não apenas eles não se opõem, não é o fato de não se opor apenas, mas não os socorreram quando eles tinham o poder de socorrer. Quando Herodes, tendo o poder de livrar Cristo, lava as mãos. Ele não é inocentado por isso. Ele tinha o poder de socorrer. E não fez. A acusação é grande, pois eles foram omissos. Eu estava com fome e não me deste de comer. Distintamente de Cristo, seu traidor com ele ao lado, ele disse: aquele que come comigo à mesa, no meu prato, é esse que me trai. Em outras palavras, aquele quem eu dou de comer é o meu traidor. A lei diz: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Deus não protege o seu povo apenas das necessidades temporais, mas eternas. Eles queriam amaldiçoá-lo. Deus os abençoou. Ele não apenas mudou as palavras de Balaão, mas a transformou em honra, em glória para o seu povo. O desígnio deles foi destruído por Deus. A impiedade dos moabitas foi menos provocante, podemos dizer assim. Deus vai tratar com eles de acordo com seus próprios pecados. Os edomitas, que vêm na sequência do texto, por favor, acompanhem comigo. Você tem os moabitas, não é? No verso 3, amonitas e moabitas. Aí você vai ter no verso 4, agora no finalzinho do texto, no verso 6 ele diz, no 7, não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão,
nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Aqui ele vai tratar com menos rigor com eles. Não havia uma marca de desprazer colocada sobre os moabitas, veja só, colocada sobre os edomitas, como foi colocado sobre os moabitas e os amonitas. Os edomitas e os egípcios, eles eram prosélitos. Os seus filhos poderiam ser colocados como membros da congregação na terceira geração. Os edomitas, ele diz, eles eram a tua família. Lembra que Edom, Jacó, Esaú, literalmente de onde vem os edomitas de Esaú, então é da família. Apesar de tudo isso, ele diz, eles vão sofrer a pena, mas eles vão ser recebidos na terceira geração. A falta de amor, irmãos, daqueles que estão mais próximos. Os que estão mais próximos, eles trazem certamente maior dor do que daqueles que estão mais longe. O sofrimento causado por aqueles que estão mais ligados a gente é mais complexo do que aqueles que nos fazem mal estando longe. A falta de bondade das relações mais próximas, embora tenha trazido males momentâneos até piores, mas por causa da relação, é o primeiro a ser perdoado. Edom vai ser o primeiro a ser perdoado. É mais próximo. E aqui é a relação marido e mulher, é a relação filhos, é a relação mais próxima. O mais próximo é o primeiro a ser. Apesar do sofrimento, é o que precisa ser perdoado primeiro. Eles eram estrangeiros na terra, os egípcios, mas o texto diz algo estranho. Eles também vão ser tratados como os edomitas, porque vocês estavam na terra dele. E é interessante, ele não coloca aqui como eles eram escravos, ele coloca até como um tipo de gratidão. É incrível esse texto, porque eles estavam lá. Veja o texto, no verso 7, não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. O primeiro é porque teu irmão está ligado a ti. O outro é porque você foi estrangeiro na terra dele. Você esteve na terra dele. Houve um tempo de escravidão, mas houve um tempo de grande benevolência. Houve um tempo de riqueza, houve um tempo de prosperidade, houve um tempo que eles foram protegidos, houve um tempo que eles foram acolhidos. O Senhor diz, esses vão ser tratados assim. Eles mais rápido vão ser perdoados. O Senhor não esquece da bondade daqueles que tratam, como tratam o seu povo. O Senhor não esquece. De longe e de perto. Eles não são lembrados da escravidão no Egito. Eles só vão lembrar do poder magnífico de Deus e a bondade de Deus na libertação do Egito. Vocês não vão lembrar da escravidão. Vocês vão lembrar do poder libertador de Deus. O que vocês vão lembrar do Egito é que vocês estavam lá por um período de tempo. E alguns benefícios Deus lhes deu lá. Vocês vão recebê-los. Ora, irmãos, esse texto por si só traz dificuldades, e eu não tenho dúvida como que essas pessoas podem um dia serem recebidas na comunidade e na assembleia. Como pode isso? Qual seria a possibilidade para alguém ser recebido assim? Então eu lembro de um eunuco, lá no Novo Testamento,
que estava lendo o profeta Isaías. A quem eu vou me referir daqui a pouco também. Esse homem que não podia ser recebido na Assembleia. Esse homem que não podia ser recebido na Santa Congregação. Esse homem estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito do Senhor, veja, o Senhor enviou alguém a esse homem. Ele era eleito de Deus. Não é o problema externo que te tirará da Assembleia. É o pecado que te arranca da Assembleia. É o que significa aquilo. E o Espírito leva Felipe ali. Ele está lendo Isaías e ele pergunta: entendes o que leis? Como eu vou entender se ninguém me explica? De quem fala esse texto? Ele disse, fala de Cristo. Ele creu. E ele foi recebido na comunidade. Ele foi batizado. Ele foi recebido na Assembleia. Ele ia participar da ceia do Senhor. Tendo os seus membros cortados. Mas o Senhor perdoou os seus pecados. Mas eu não lembro apenas dessa história no Novo Testamento. Eu lembro do Antigo Testamento ainda. Eu me lembro de uma filha de Amon e de Moabe. O nome dela é Ruth. Ela vivia nos campos de Moabe. Ela era moabita, ela era da descendência que não podia ser recebida. Ela recebeu os filhos de Deus bem. Eles saíram, não tinham o que comer, foram para a terra dela, e lá ela foi acolhida. Ela acolheu aquela família na terra dela. Eles tinham que comer, eles tinham que beber, diferentemente do Egito, que quando viram o povo de Deus passando pelo deserto, tinham o que comer, porque os vales tinham riqueza, e não deram a eles. Eles acolheram Elimeleque, acolheram a sua família, que morreram ali. E a graça do Senhor alcançou essa mulher. Ela não entrou apenas na Santa Assembleia, ela entrou na genealogia do Salvador do mundo. Não há nada que o Evangelho de Cristo não possa restaurar. Não há nada que ele não possa restaurar. O profeta Isaías, capítulo 56, por favor. Profeta Isaías, capítulo 56, a partir do verso 3. Acompanhe comigo o texto. Isaías 56, a partir do verso 3, diz assim a Escritura. Deixa eu ler a partir do primeiro, irmãos. A vocação dos gentios, é o título. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro
que se houvesse chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Veja, eles não só vão ser recebidos, como os sacrifícios deles serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Não diga o eunuco que eu sou árvore que não dá fruto, porque eu te receberei. Há uma esperança para aquele que se emasculou, aquele que cortou os seus membros por causa de pensamentos sexuais impróprios. Eles não serão recebidos, não é porque eles cortaram seus membros, é porque o corte dos seus membros implica a maldade do coração deles. Há uma maneira, se Cristo perdoar os seus pecados, vocês serão recebidos na Santa Assembleia. Eunucos, moabitas, amonitas, edomitas, egípcios, brasileiros, todos os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo serão recebidos na Santa Assembleia. Vamos curvar nossa cabeça ao Senhor em oração, irmãos. Ó Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é poderosa para mudar a nossa sorte, a nossa vida. Nada poderíamos ter ou fazer que nos pudesse, Senhor Deus, permitir ter acesso à Tua Santa Assembleia. Todos nós aqui estamos em Cristo e em Cristo permanecemos. Abençoa aqueles que se sentem e estão fora da Santa Assembleia por causa dos seus próprios pecados. Que a graça do Evangelho de Cristo os alcance essa manhã e eles sejam plenamente restaurados, Senhor, e recebidos na Santa Assembleia do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.